Você já se sentiu perdido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir? Você já se perguntou qual é o meu propósito de vida? Para que eu nasci? Você já se perguntou o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Provavelmente é uma dúvida que ecoa dentro de você. Mas hoje eu quero te ajudar a descobrir o seu propósito de vida. Eu quero te mostrar através das escrituras o que você nasceu para fazer, qual é o seu propósito, como você vai descobrir isso. Eu sei que essa é uma pergunta que ecoa dentro do seu coração, por isso eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ajudar e vou te mostrar na Bíblia como você descobrir o seu propósito, aquilo que você nasceu para fazer, e você sair desse questionamento e ir para luz e caminhar em cima daquilo que Deus te chamou para fazer. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 6, o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Família, o nosso maior desafio hoje em dia é a gente descobrir qual é o nosso propósito, aquilo que a gente nasceu para fazer, é descobrir qual o caminho a gente deve seguir. E na nossa geração atual, isso é um desafio para todas as pessoas. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você tem dúvida daquilo que você nasceu para fazer. Qual é o seu propósito? Por que você está aqui nessa terra? Além de ser um assunto genérico, uma dúvida de todas as pessoas, dentro do cristianismo, eu acredito que isso seja mais latente. Talvez você é uma pessoa que esteja começando agora na fé. Talvez você está ouvindo todo mundo ao seu redor falando: cara, eu nasci para ser pastor, eu nasci para ser um profeta, um missionário, um evangelista. Talvez eu nasci para pastorear e louvar a Deus. E você fica: cara, qual é o meu propósito de vida? O que eu nasci para fazer? Até agora eu não descobri ainda. Ou talvez você é aquela pessoa que já tem 15 anos de evangelho, já está numa jornada há muito tempo, e mesmo assim você ainda não sabe o que você nasceu para fazer. Mas eu quero te falar, cara, talvez a forma como você tem buscado isso, a forma para quem você tem perguntado isso, não seja da maneira correta. Então, às vezes, você está esperando de pessoas e achando que essa pessoa vai te mostrar o caminho. Cara, o seu propósito é esse, a sua missão é essa. Talvez você esteja buscando em pessoas erradas, talvez você esteja fazendo pergunta para as pessoas erradas, ou você está buscando da forma errada, ou você está buscando em lugar errado, cara. Isso tudo pode contar para o seu propósito de vida. Mas hoje eu quero te mostrar como você pode descobrir. Existem diversas formas de a gente descobrir o nosso propósito de vida. Mas eu quero falar três com vocês e eu tenho certeza que a última é a mais eficaz de todas e a mais certeira de todas. Então eu quero que você preste muita atenção nisso. Escuta com muita atenção, muito carinho, porque isso pode destravar o seu destino e fazer você entender o seu propósito hoje. O primeiro ponto que eu quero falar sobre a forma como a gente pode encontrar o seu propósito é através de pessoas. Eu tenho certeza que você já foi atrás de profeta, foi atrás de pessoas tirando as suas dúvidas. Cara, qual que é o meu propósito de vida? O que você acha que eu nasci para fazer? Pô, me dá uma direção, me dá uma luz, me dá um destino sobre isso. Eu preciso entender qual que é o meu propósito de vida. E provavelmente você ficou esperando que essa pessoa te desse uma direção, falasse seu propósito de vida, mostrasse qual é o real sentido daquilo que você nasceu para fazer. E, de fato, não tem nenhum problema você ir atrás de pessoa, mas essa não é a maneira mais correta de você descobrir o seu propósito de vida. As pessoas podem te ajudar? Com certeza, as pessoas podem te ajudar. Elas podem falar, te dar uma direção, podem mostrar algo que você tem de como habilidade, mas não é a forma mais eficaz que você tem de como descobrir o seu propósito de vida. O segundo ponto que eu quero falar com vocês, eu acredito que a maioria das pessoas já passou por isso ou estão passando por isso, é a questão de fazer testes de coach. Cara, o teste de coach pode te ajudar? Pode te ajudar muito, mas eu acredito que ele não vai ser tão eficaz como o terceiro ponto que eu quero falar com vocês. Você pode fazer curso, você pode fazer teste, você pode fazer treinamento, você pode fazer o que for. E isso pode te ajudar no meio da jornada, mas eu tenho certeza que ele não vai ser tão eficaz quanto você buscar no terceiro ponto que eu quero falar com vocês. Isso pode te ajudar muito, você pesquisar na internet, você fazer um treinamento de algum coach que você gosta, de alguma pessoa que você gosta. Mas esses treinamentos muitas vezes vai te confundir
Eu acredito que nem todas as pessoas conseguem descobrir o seu propósito, aquilo que eles nasceram para fazer através dessa forma. Isso pode te dar uma direção em algum momento da sua vida? Pode, mas se você não descobrir qual é o real sentido da sua vida, isso vai te sustentar por um período e não vai te sustentar para a jornada inteira que você tem na sua vida. Agora, o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, eu acredito que esse é o ponto-chave do nosso bate-papo, da nossa conversa. Esse ponto ele vai te destravar, esse ponto ele vai fazer com que você entenda o propósito, esse ponto vai fazer com que você desbrave, que você compreenda aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas primeiro deixa eu te dar um exemplo antes de entrar nesse terceiro ponto. Todas as vezes que a gente compra um eletrodoméstico, que a gente compra um celular ou algo do tipo, a gente sempre recebe o manual dele, sim ou não? Sempre quando a gente abre o produto, a gente olha o manual e fala: esse botão tem essa função, esse botão tem esse propósito, esse botão tem esse destino. Porém, muitas vezes nós olhamos para aquele aparelho telefônico ou para algum eletrodoméstico, seja micro-ondas, geladeira, seja o que for, a gente fala: cara, eu não entendi o manual, eu não sei como fazer isso. E quando a gente percebe isso, o que que a gente faz? A gente precisa ir em quem produziu isso, em quem construiu isso, em quem informou tudo isso. A gente vai ter que fazer uma ligação para a Brastemp e falar assim: pô, ó, eu não entendi esse daqui. Para que serve essa função? Para que serve esse botão? Qual que é o propósito disso? Se a gente tem um celular da Apple e a gente não sabe mexer, a gente precisa ir no criador. Então a gente vai ligar para a Apple e vai falar assim: cara, esse celular veio com defeito. Ou eu, para que serve essa função? Para que serve esse botão? Qual que é o propósito disso? E lá eles vão explicar para a gente o propósito disso. A gente pode descobrir de outras formas? Podemos. A gente pode pesquisar no TikTok, no YouTube, no Google, no chat GPT. A gente pode descobrir de todas as formas. Mas nenhuma forma vai ser tão assertiva e tão direta quanto a gente ligar para o produtor, para quem produziu isso. Então vão ter várias pessoas falando sobre o celular da Apple, sobre o micro-ondas da Brastemp, sobre a televisão da Samsung, sobre a geladeira, sei lá, de qualquer marca. Vai ter várias pessoas falando isso, mas ninguém vai saber mais do que a própria pessoa que construiu isso. E com esse exemplo, o que eu quero trazer para você? Você está com dúvida daquilo que você nasceu para fazer? Nada mais justo do que você chegar na pessoa que te criou, que é Deus. A Bíblia fala lá em Salmos que antes de a gente ser formado no ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos estabelecido no céu. Então ele sabe melhor do que qualquer pessoa nesse mundo o porquê nós nascemos, qual é o nosso propósito, por que a gente está aqui na Terra. Wesley, como que eu vou descobrir o meu propósito de vida? E aí eu já entro no terceiro ponto que eu já tenho falado há um tempo. Cara, você vai descobrir quando você for perguntar para quem te produziu, para quem te fez. Você perguntar para Deus. E como você vai fazer isso? Fechando a porta do seu quarto e pedindo para Deus te revelar. Cara, somente Ele vai te revelar de forma certa. Às vezes você está buscando isso em coisas, às vezes você está buscando isso em pessoas, mas na verdade você não está no lugar certo. Você precisa fechar a porta do seu quarto e falar: Jesus, Espírito Santo, por que que eu nasci? Qual que é o meu propósito de vida? Aquilo que você tem para mim, mostra para mim, revela a mim, me dá uma direção, me dá um ponto, eu preciso disso. Cara, não há nada mais assertivo, não há nada mais coerente, não há nada mais correto do que a gente buscar isso em Jesus. Às vezes você está há anos aí perguntando para pessoas, às vezes você está há anos esperando o profeta, às vezes você está há anos fazendo testes, cursos, às vezes você está há anos fazendo treinamento de coaches e nada contra isso, mas quando que você já parou, dobrou seu joelho e falou: Jesus, Espírito Santo, Deus, por que que eu nasci? Qual que é o meu propósito de vida? Revela a mim, mostra aquilo que o Senhor tem para minha vida, mostra aquilo que o Senhor quer que eu faça aqui nessa terra. Eu tenho certeza que eu nasci com um propósito. Qual é esse propósito? E eu tenho certeza que a partir do momento que você fazer isso, você vai descobrir coisas absurdas daquilo que Deus tem para sua vida. Você vai falar: cara, estava tão na minha cara e eu não percebi, estava tão nos meus olhos e eu não percebi. É porque você não parou para escutar quem te criou. Meus irmãos, você quer descobrir o seu propósito? Busca na fonte, busca em quem te criou. E aí eu queria entrar no último ponto, que é: muitas vezes Deus vai te revelar o seu propósito e você não vai saber o que fazer. Quer um exemplo bíblico disso? Eu imagino Pedro, quando Pedro estava pescando
Jesus chegou para ele e falou: "Cara, joga a rede do outro lado". Ele falou: "Cara, eu pesquei a noite inteira, não deu". E vocês sabem a história. E aí, quando Pedro volta com um barco cheio de peixe, Jesus fala para ele assim: "Cara, agora você vai ser pescador de homens". E eu imagino Pedro descobrindo o seu propósito ali, aonde Deus revela para ele o que de fato ele vai ser. Ele deveria ter pensado: "Jesus, o que que é ser pescador de homens? Eu não faço ideia do que seja isso". E muitas vezes vai acontecer isso com a gente. A gente vai estar trancado no nosso quarto, Deus vai revelar o nosso propósito, a gente vai falar: "Deus, o que que é isso? Como que eu vou fazer isso?". E aí, aonde eu quero falar para você, cara, muitas vezes você não vai descobrir como você vai fazer ou como você vai cumprir o seu propósito de vida no quarto. Talvez você vai descobrir qual é o seu propósito, mas como fazer isso vai ser no caminho, igual Pedro. Pedro, ele não sabia pescar homens, ele só pescava peixes. Mas quando ele começou a andar com Jesus, cara, quando ele começou a caminhar com Jesus, ele começou a descobrir para que ele tinha nascido. E aí Pedro começa a viver várias experiências com Jesus, começa a ter vários entendimentos. E aí, quando é chegado o momento dele, ele prega para mais de 3.000 pessoas. Aquele cara que pescava homem, que mal sabia falar, que mal sabia conversar, que sempre achava que o seu propósito era sustentar apenas a sua família pescando peixe. Mas quando ele entendeu o propósito que Deus tinha para a vida dele, ele começou a pescar homens. Mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus, a sombra dele curava. Ele começou a viver várias coisas com Cristo e a vida dele nunca mais foi a mesma. O que que eu quero te falar? Talvez no quarto vai ser revelado o seu propósito, mas talvez você vai conseguir aprender mais sobre ele no caminho da sua jornada com Cristo. Então não se desespere quando Jesus revelar. Fica tranquilo, só desfrute o caminho com ele e entenda como você vai executar esse propósito que Deus te chamou. E aí, conseguiu ter mais clareza do seu propósito de vida? Deu para você entender um pouco como descobrir? Deu para você entender como você vai executar o seu propósito na caminhada com Cristo? E eu quero saber de você, se você já sabe o seu propósito, como que você fez para descobrir? Se você ainda não sabe o seu propósito, conta como esse vídeo foi bom para você. Agora deixa eu te falar, de coração, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, de verdade, compartilha com umas 3 pessoas. Compartilha com seus amigos, com a sua família, compartilha com a galera da sua faculdade. Manda esse vídeo para alguém que você pensou aqui agora. Me ajuda a fazer esse vídeo chegar no máximo de pessoas, para que cada pessoa cumpra o seu propósito aqui nessa terra. Cada um de nós temos um propósito específico e se a gente deixar de cumprir esse propósito, vai fazer falta para quem está ao nosso lado ou para quem Deus colocar ao nosso lado. Então, se você entendeu o seu propósito de vida, ou se você entendeu que esse vídeo te ajudou de alguma forma, manda para pelo menos 5 pessoas. Me ajuda aí, curta, compartilha e por favor, se inscreve nesse canal, me ajuda aí, é de graça, cara, não custa nada, é só você clicar aqui na palavra se inscrever e me ajuda aí em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, vai viver a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Valeu!